A minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesta manhã de domingo tão preciosa, iniciando a nossa semana no melhor lugar. Graças a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ailton, da pastora Rosângela. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, vida, vocação, tudo aquilo que vocês precisam da parte do Senhor. Deus abençoe grandemente todos os pastores, obreiros dessa igreja, todos os membros. Deus abençoe grandemente. Trago um abraço da nossa igreja matriz, lá da Praça da Bíblia, onde acontece o Comep, a nossa convenção. Por graça e misericórdia de Deus, pastoreio a igreja que ali funciona. Nós temos ali uma igreja local funcionando, e eu e a minha esposa, a pastora Aline, estamos ali à frente daquela obra, ajudado por homens e mulheres de Deus. Hoje em nossa igreja, nossa escola bíblica dominical, nós tiramos esse tempo para estar aqui com vocês, desfrutando da comunhão e podendo de alguma forma ser útil, ser um instrumento de Deus para a vida de cada um de vocês. Quantos estão felizes nesta manhã? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos motivos sobejos, para estarmos felizes. Estamos saudáveis, com a oportunidade de estar aqui, alegres de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Ele teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Preste atenção agora, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Você vai manter a sua Bíblia aberta? Eu vou orar. E o tema da mensagem desta manhã é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Nós não temos respostas para tudo. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus te agradecemos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é exatamente por isso que estamos aqui. Porque a sua graça, a sua misericórdia e o seu grande amor nos concede o privilégio de estarmos de pé para adorarmos a Ti. Usa-me, Senhor,
segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E que todas as pessoas, eu te peço, Senhor, todas elas que estão aqui nesta manhã, recebam esta palavra e sejam edificadas por ela. Fale conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, por favor. Quem já ouviu falar no canivete suíço? O que é o canivete suíço? É um canivete que tem várias facas e várias chaves num só objeto. Se alguém quer abrir alguma coisa e não tem aquela chave específica, alguém diz: pede o canivete suíço. O canivete suíço tem tudo que a gente precisa para resolver os nossos problemas. Mas a verdade é que o canivete suíço não tem tudo, né? Ele tem muita coisa, mas tem muita coisa que não dá para resolver com o canivete suíço. Alguém aqui já deve ter ouvido falar na força do pensamento positivo. Pense positivamente, que as coisas resolvem. Alguém, por exemplo, está com câncer, metástase, cheio de dor no corpo. Chega alguém e diz para ele: pensamento positivo, o câncer vai embora. Não, não é assim. Nem sempre pensamento positivo resolve. E nem sempre temos a solução para todos os problemas da vida. Sim, é. Seria manipulação da parte de um pastor, de um pregador ou de um ministro de louvor dizer que para tudo tem uma solução. Mas quando a gente depara com a vida como ela é, nem sempre temos todas as soluções. Porque muitas vezes o problema é insolúvel aos nossos olhos. E não adianta falar assim: vou arregaçar a manga e vou dizer, eu vou para cima. Tem problemas na vida que, se você arregaçar a manga e dizer eu vou para cima, resolve mesmo. É fato. É fato. Alguém que está desempregado, levanta cedo, veste a roupa, toma um banho, faz a barba, vira para a esposa e diz: eu vou para cima, amor. Eu vou distribuir meus currículos, tal, e dá certo. É verdade. Tem hora que a gente arregaça a manga e diz eu vou para cima e o negócio dá certo. Mas aí surgem alguns problemas. Por exemplo, o marido foi embora de casa. Estava firme, casamento abençoado, de repente o homem vira a cabeça. O filho desvia. Se tinha uma mãe lá na matriz, chegou em mim e falou assim: a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele estiver velho, ou mais velho, ele não se desviará dele. Ele está desviado, pastor, e aí? Né? Criou dentro da igreja, levou para a escola dominical, foi batizado nas águas, mas de repente desvia. Enfermidades incuráveis, dívidas impagáveis, problemas que são impossíveis de resolver com o braço humano. De fato, isso acontece na vida da gente. Ninguém está imune aos problemas insolúveis da vida. Nem sempre a gente tem o canivete suíço. Não, de fato não temos. Tem coisas que não dá para responder. Eu, como pastor de uma igreja, nem sempre tem todas as respostas para aqueles que pedem conselho a mim. De fato é assim. Aí surge a pergunta: o que fazer quando não sabemos o que fazer?
Pastor, o senhor disse agora que tem problemas que não tem solução. Tem problemas que, humanamente dizendo, não se resolve. Então eu tenho que desesperar. O que fazer? Quando não sabemos o que fazer. Nós estamos diante de um episódio, que o livro das crônicas foca especialmente aqui no Reino do Sul, Judá, traça uma linhagem dos reis de Davi, e aí vão vindo os reis pós ele. Josafá é o quarto rei de Judá. 25 anos, aproximadamente, ele reinou. Agora o detalhe, quem era Josafá? Josafá era um rei muito piedoso. O que é piedade à luz das Escrituras? É alguém que submete a sua vida de maneira irrestrita à vontade de Deus. Por exemplo, um jovem piedoso é aquele que submete a sua vida à palavra. Um pastor piedoso é aquele que submete toda a sua vida à palavra. Um marido piedoso é aquele que submete a sua relação marital com a sua esposa e a sua liderança familiar a partir das Escrituras. Então, literalmente, um homem piedoso é aquele que tem prazer e se esforça para fazer a vontade de Deus. Josafá era piedoso. Ele era tão piedoso que ele promoveu reformas espirituais em Judá, removeu a idolatria, olha, coisa linda, e estabeleceu a lei do Senhor em todo o reino. Se você olhar segundo Crônicas 17, você vai ver que ele traz um resgate à palavra de Deus. Então é um homem que está fazendo tudo o que Deus quer que ele faça. E eu sei que alguém diria no século 21, pela influência de uma teologia maléfica chamada teologia da prosperidade, que se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Mas nem sempre é assim. Sim, tudo que o homem planta, ele colhe. Quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos e mentirem, disserem todo mal contra vós. O pessoal faz tudo certo. Eles são pobres de espírito, são pacificadores, são misericordiosos, tem fome e sede de justiça. A gente olha para um homem desse e diz: esse homem tem que ser louvado e aplaudido pelas pessoas. Mas de fato o que acontece não é isso. A palavra do Senhor vai dizer que todos, pois, quanto quiserem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Opa! O que eu gosto das Escrituras e do Evangelho é que não há maquiagens. Não se pinta algo mais colorido. De fato, se alguém viver piedosamente, o resultado é perseguição. Se alguém for pobre de espírito, manso, se alguém for pacificador, ele não será aplaudido pelo sistema. Pelo contrário, ele será perseguido. Aí Jesus fala: e se te injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra você, fiquem felizes. Porque isso é esperado. De fato, a vida é assim também. Josafá é piedoso, mas mesmo sendo fiel a Deus, ele enfrentou adversidades extremas, mostrando para nós o quê? Que servir a Deus não nos isenta de lutas. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso. Servir a Deus não nos isenta de dificuldades. Daniel, jogado na cova dos leões porque roubou? Porque matou? Porque estuprou? Não. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele não obedeceu o edito do rei Dario, continuou orando 3 vezes ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, e lá ele foi lançado. Bom, Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo ardente porque eles eram mau caráter? Não, porque eles não se prostraram diante da imagem do rei Nabucodonosor. Elias, perseguido por Jezabel, por quê? Porque ele denunciou a idolatria, falou que não ia cair chuva em Israel durante 3 anos e meio, não caiu. Deus deu provas que estava com ele, e em vez de ela reconhecer Deus na vida dele,
que ela faz? Ela persegue ele para matá-lo. Que coisa, né? Isso acontece na nossa vida. E diante dos problemas insolúveis, diante das dificuldades, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Alguém aqui já teve aquela sensação assim de dizer, eu não sei o que fazer? Quem já teve isso? Se tem alguém aqui que sabe o que fazer sempre, você vai depois, eu quero conversar com você e eu quero que você me ensina, porque você é o cara. Hoje, nós vamos olhar para a história de Judá, em específico de Josafá, porque ele está diante de um desafio impossível. Amonitas, Moabitas e Meunitas estão vindo contra Judá. Situação dificílima. Não tem chance de defesa. É mais ou menos os Estados Unidos entrando na Venezuela. Mais ou menos assim, a proporção da briga. Não estou trabalhando com textos, mas estou dizendo o poderio militar. 3 exércitos diferentes estão vindo contra Judá. 3. E como Josafá se comportará diante disso? Ele é piedoso, é homem de Deus, tem a lei do Senhor, tem o templo. E surge para nós algumas lições. Primeiro, olha o versículo 3 de 2 Crônicas 20, capítulo 3. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Quem está vindo contra Judá? Olha o versículo 1. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas vão vir para fazer guerra contra Josafá. Olha o versículo 12. Deixa o 12 para depois aqui. Vamos segurar um pouquinho. O problema chegou. 3 exércitos poderosos para invadir Judá. E agora é o seguinte, a pergunta. Josafá arregaçou as mangas e disse, vamos para cima? Não. Por que ele não foi? Porque Deus não falou para ele fazer isso. Ele tem comando. E nós temos que entender isso. Aprender a ouvir os comandos de Deus. É gigante. Mas ele não diz, homens de Judá, peguem as lanças, peguem os escudos, peguem a espada. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. De fato, maior é sempre aquele que está conosco. Mas a ordem de Deus não foi essa. Não. Ele está cercado. Eles estão vindo para fazer guerra. A situação é desfavorável. O exército de Judá não tem qualquer chance. Aos olhos humanos é um mico tentando lutar contra um gorila. E o que é que o texto diz? No versículo 2. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Medo. Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui nunca teve medo? Você sabia que o medo pode ser benéfico? O medo é algumas horas sim. Você vê um pitbull lá do outro lado da rua, rosnando, com os dentes para fora, você fica com medo e esconde. Então, ou seja, preserva a sua vida. Não, eu vou para cima do pitbull. Não vai não, você perde. Ele teve medo. Eu e você temos medo. Eu, pastor, Tiago, pastor, tenho medo. Isso faz parte da vida. E o medo também é uma bênção, sabe por quê? Porque ele nos faz reconhecer quão pequenos somos. E de fato nós temos que entender isso. Você pode ter diplomas, pode ter uma conta bancária recheada, pode ter uma casa no melhor condomínio aqui de Aparecida ou de Goiânia, você pode ser culto, ter o melhor emprego, e tudo isso é bênção do Senhor para a sua vida, que preserve. Mas tem hora que nós temos que passar por
como diz os antigos, né? Na pinhela, como é que é? Na pinguela, né? Para entender quão pequenos somos. Que tem coisas que você não luta. A luta é em glória. E se você tentar ir para cima, é insanidade. Por isso que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. O reino dos céus é de que tipo de pessoa? De gente pequena, pobre de espírito. É alguém que depende única e exclusivamente de Deus para sobreviver. Não dá para manter empáfia. Não dá para manter a postura de super-homem, super-mulher. Não dá. De fato, temos que reconhecer que diante de algumas lutas, desafios, não dá para lutar com o nosso braço, com a nossa mão. Somos pequenos e ponto final. Quer saber o quanto você é pequeno? Pare de se comparar com os outros. A gente tem mania de comparar com os outros, né? Fulano comigo, eu sou melhor do que ele nisso. Se compare com Deus, então. Aí a gente murcha. A gente reconhece quão pequeno é. E diante da luta, diante da sua incapacidade, o que ele faz? O texto diz no versículo 3 que ele decidiu buscar o Senhor. Tem hora que é só Salmo 121 mesmo, irmão. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que está acima dos montes. É assim que funciona. Assim é a vida. Tem hora que é só olhando para os montes mesmo. E dizer: Deus, tem misericórdia. Eu não dou conta. Porque reconhecer a fraqueza não é fraqueza, irmãos. É começo de fé verdadeira. Vou repetir. Reconhecer fraqueza não é fraqueza. É reconhecer uma fé genuína. Por que é fé? É a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu vejo? Não, é a prova daquilo que eu não vejo. É crer. Fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Vou repetir. Fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Sabe qual que é o problema de Adão e Eva lá no jardim de Getsêmani? Não é desobedecer por desobedecer. Deus disse algo, o diabo disse outra, serpente, eles acreditaram no que a serpente disse, logo eles acreditaram que o que Deus estava dizendo era mentira. Todas as vezes que nós voluntariamente desobedecemos as escrituras, nós estamos dizendo: Deus, eu não confio no seu caráter, para mim o Senhor é um mentiroso. É assim. Deus diz para você bem dizer quem te maldiz, aí você fala mal de quem falou mal de você. Você está duvidando do que Deus diz. Deus está dizendo para você orar por quem te persegue, e em vez de orar por quem você persegue, você está dizendo: Senhor, mata ele. Rebenta com ele, Senhor. Quando de fato Deus está dizendo: ore por quem te persegue. É assim a sua vida? Quando Josafá se vê cercado, ele está dizendo: eu não sei o que fazer. Eu não tenho força mais. Mas há poder na vida do crente em reconhecer os seus limites diante de um Deus ilimitado. Diante do cerco, diante das lutas, admita sua capacidade sem perder a confiança em Deus, porque o medo não paralisou Josafá. Ele buscou Deus, ele não ficou ruim nas unhas, lotando de remédio, de ansiolíticos, enfurnado na internet, vendo más notícias. Não! Pelo contrário, diante do medo, ele pôs sua confiança em Deus. E aí vem a pergunta: dizer para confiar em Deus é muito fácil. É muito fácil. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Então a minha confiança, ela está proporcionalmente no tamanho do tempo que eu tenho e passo com as Escrituras. É de fato. Porque aqui que é o detalhe. Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Essa é a pergunta. Por que eu confio na Aline, minha esposa? Porque eu a conheço de fato. Sei quem ela é. E por conhecê-la de fato, eu acredito nela. O problema é que nós estamos dizendo que confiamos em um Deus que nós não conhecemos. A fé não vem por bater o pé 3 vezes no chão e dizer, a vitória é nossa. Não! Ela não vem pela fitinha que alguém amarra no braço, ou pela camisa eu tenho a marca da promessa. Não! Isso muitas vezes é sincretismo. O crescimento da nossa fé se dá pelo conhecimento que temos de Deus. Josafá conhece a Deus. Estão vindo 3 exércitos cercá-los para matá-los, porém ele confiou no Senhor. Você confia em Deus de fato? A pergunta é, você conhece Deus? Não me responda. Quantos minutos do seu dia você passa com as Escrituras? Quantos minutos do seu dia você passa no Instagram? E quantos minutos do seu dia você passa com a Bíblia? A gente vai se intoxicando de tantas coisas mortíferas deste mundo. É Reels, é Stories, é TikTok. E vai se intoxicando e a gente chega num lugar como esse, onde louvores estão sendo cantados e a gente não sente nada. E a gente fala, o ministério do louvor está sem unção, o pastor está sem unção. Na verdade, de fato, não é a falta de unção, é a vida seca de alguém que passou a semana inteira enchendo a sua barriga, a sua mente de lixo e quer chegar aqui e sentir alguma coisa de Deus. Não vai sentir. Meus irmãos, diante dos desafios, quando não soubermos o que fazer, vamos ler aí o versículo 3 ao 6. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Diante do cerco, o que Josafá fez? Vamos correr atrás de um exército forte, porque nós temos alianças militares, nós temos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são países que se unem para se autodefender. Vamos fazer um OTAN. Foi isso que ele fez. Ante os perigos, condições impossíveis, o que você faz? Essa é a pergunta. Ante as lutas da vida, ante o cerco, ante os reveses, as ondas bravias, qual é a sua postura? Eu vou correr atrás do deputado, eu vou correr atrás do governador, eu vou correr atrás daquele empresário. Josafá era rei, com certeza ele poderia ter pedido socorro a outros reis, pedido, nos ajude. Ele tinha alianças políticas, mas não. Josafá não fez isso. Ele convocou um ajuntamento em jejum e em oração. Quando não sabemos o que fazer, você, eu, o que fazemos? Nós corremos atrás de amigos, de colegas. De quem nós corremos atrás? Quais são os primeiros recursos que você lança mão? Diante das lutas, Josafá não confiou no seu poderio militar nem político. O jejum que eles fizeram foi uma forma de dizer, Senhor, sem ti não podemos. O que é o jejum, irmãos? Um escritor disse, é abrir mão do que é algo bom por algo que é mais excelente. O pão da terra é bom, mas o pão do céu é excelente.
Eles correram atrás de quem? Do Senhor. O jejum é uma rendição total, é abrir mão da autossuficiência e entender que a vitória depende sempre das mãos do Senhor. O jejum é uma disciplina espiritual que tem sido abandonada por muitos crentes, irmãos. Porque o jejum nos humilha, quebra a nossa carne, enfraquece a nossa velha natureza e nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo, nos torna mais abertos àquilo que Deus tem para dizer. Você tem jejuado? Você costuma jejuar? 1 de Pedro 5,6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E uma das formas mais eficientes de nos humilharmos é jejuando. É lutando com as armas do céu. Existem castas de demônios, Jesus disse, que só sai como? Com oração e com jejum. O jejum é uma resposta espiritual que damos a uma crise natural. É humilhação sem holofotes. Ninguém está vendo. Porque o jejum deve ser feito em secreto. Não tem vozes afinadas. Não tem retórica. Não tem aplausos humanos. É jejum no quarto. É jejum no secreto. É humilhação. É crendo que o espiritual governa sobre o natural e não ao contrário. Cuidado com o racionalismo que tem dominado muitas igrejas. Se tem uma coisa que a Assembleia de Deus fez na sua criação, foi a sensata compreensão de que o sobrenatural intervém no mundo natural. Nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. Nós cremos em cura divina. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A crise muitas vezes é familiar, é física, é emocional. E a única solução que temos para responder essas crises é espiritualmente. Quais são as respostas que você tem dado aos desafios da sua vida? Quais? É uma pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje. Qual a resposta que você tem dado? Ai, pastor, eu ando tão estressado, eu estou precisando de uma viagem. Viagem é bênção, né, irmãos? A gente descansa, né? Mas tem problema da sua vida que a praia, o Araguaia, Orlando não vai resolver. Você vai lá, vai andar, vai pôr a orelha do Mickey, vai pescar um tucunaré, vai surfar na onda, vai voltar e vai estar do mesmo jeito. Entenda isso. Eles jejuaram. E preste atenção no que o texto vai dizer. Eles jejuaram e oraram de maneira bíblica. Porque nós temos que entender isso, irmãos. Preste atenção. Deus não tem compromisso em responder às suas perguntas. Então você que anda perguntando por que para Deus, Deus não tem resposta. Deus tem compromisso em cumprir a promessa que Ele te fez. E ponto, acabou. Para com esse negócio de perguntar, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Deus te fez uma promessa, se apegue na promessa. Entenda isso de uma vez por todas. Alguém estava aqui falando, foi a pastora, e o de repente, e o de repente, e o de repente, e o de repente de Deus. É assim, é isso mesmo, é de repente. Não é na nossa hora. O problema é que nós queremos fazer a agenda do Espírito Santo. Hoje é o culto do milagre. É? Quem falou? E quem disse que Deus precisa de um culto chamado culto do milagre para fazer milagre? De repente, na escola dominical, tem alguém dando uma aula simples e o milagre acontece. Quando nós olhamos Atos 1, Atos 2, diz que de repente veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso.
Foi de repente. Não, mas eles estavam esperando, estavam, mas foi no de repente de Deus. Deixa eu dizer para você, pare de querer fazer a agenda do Espírito Santo. Eu tenho dito isso à igreja matriz. Aqui, todo culto é culto do milagre. Todo culto é culto de libertação. Todo culto é culto de cura. Todo culto é culto de exortação. Todo culto é culto de orientação. Por quê? A gente prega, a gente ora, a gente busca, e o Espírito Santo, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, Ele faz o que Ele quiser em nosso meio para a glória do nome dEle. Qual foi a oração que Ele fez? Olhe para mim no versículo 6. Tem como projetar o texto? Segundo Crônicas 20, capítulo 6. Capítulo 20, versículo 6. Desculpa. Capítulo 20, versículo 6. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, vou começar aqui, ó. Versículo 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Olha como é que ele começa a oração dele é bíblica. Quando ele está dizendo, não és tu Deus nos céus, ele está dizendo o quê? Deus é soberano. Repita comigo, Deus é soberano. Mais alto, Deus é soberano. Quem crê que Deus é soberano, levante a mão. Agora baixe a sua mão. Por que você anda tão ansioso? Se Ele é soberano. Se você crê que Ele está no controle da história, por que você está aflito com a política brasileira, com os ministros do Brasil? Por que você está com medo do comunismo? Deus é soberano. Não és tu que domina sobre todos os reinos e todas as nações? Você crê nisso mesmo, irmão? Porque muitas vezes nós somos incoerentes, pastor Ailton. A gente fala que crê numa coisa e vive como se aquilo não fosse verdade. Incoerência. Deus é soberano. Nossa, mas eu estou com medo de andar naquele avião e ele cair. Nossa, eu estou com tanto medo disso. Irmãos, quem é o dono da história? Quem está no controle da história? Desde quando a história começou? Quem criou os céus e terra? Josafá afirmou: não és tu que domina sobre todos os reinos e nações? Não, aquela interrogação lá não é uma dúvida, no grego é uma certeza. Olha o que ele diz depois: na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Você crê nisso? Você crê nele? E ele continua, versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra e diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a tua descendência de Abraão, teu amigo? Ele está dizendo assim: o Senhor não agiu no passado? O Senhor é o Deus que agiu no passado, e agora eu vou entrar nisso. Ele é o Deus que agiu no passado. O Senhor prometeu para sempre essa descendência para Abraão, seu amigo. O Senhor fez isso. E tem mais, versículo 9. Joga no versículo 9. Olha, por favor. 9, por favor. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, o que a gente vai fazer, igreja? Nós nos apresentaremos diante da sua casa, desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Preste atenção, meu irmão. Quando a luta chegar, quando a prova chegar, não vá desabafar no Instagram, não vá desabafar no status do WhatsApp, não vá contar seus problemas para aquele colega de trabalho que nem o Espírito Santo tem. Para de fazer isso. Pare de correr atrás de pessoas que não têm Deus na vida. Existe uma palavra de Deus para nós. Quando a luta chegar e vier espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que contexto atualizado para hoje, hein? Onde nós estamos? Na casa de oração. Em vez de correr para o vizinho
correr para os amigos, em vez de agir como um imaturo. Existe uma promessa: Deus nos ouvirá. Deixa eu dizer para você aqui, Deus não vela pelos nossos métodos. Deus vela pela sua palavra. Entenda isso uma vez por todas. Deus não está procurando melhores métodos. Às vezes a gente fica na igreja, né? Vamos procurar melhores métodos para fazer a igreja crescer. Não, Deus não está procurando melhores métodos. Deus está procurando homens fiéis. É isso que nós temos que entender. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, meu irmão. Nós estamos vivendo uma geração dentro da igreja entorpecida por sensações e desejos chamado dopamina. O que é dopamina? A pessoa come um açúcar, ela se sente satisfeita e saciada naquela hora. Passa um pouquinho, a glicose cai e ela quer de novo. E aí descobriram os efeitos da dopamina no corpo humano e pegaram as igrejas, escureceram, encheram ela de luzes, tornaram o palco um lugar de show e as pessoas estão sendo levadas ao êxtase. Dopamina, sensação, aleluia, Deus está aqui, glória a Deus, aleluia, chora, arrepia, baba no chão, acaba, acende as luzes, volta para a segunda, voltou a trabalhar. Cadê a dopamina? Ixi, cadê a dopamina? Foi embora. Eu não estou aqui demonizando igreja de determinada coisa, sacralizando outras. Não. Cor é cor. Cada um escolhe o que quer. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma manipulação. As pessoas querem ser levadas ao êxtase. Elas querem sentir. E deixa eu dizer um negócio para você. Crianças vivem pelo que sentem. Adultos vivem pelo que compreendem. Josafá compreendia. Ele sabia quem era Deus. Deus vela pela sua palavra. Existe uma promessa: se o mal vier, a espada vier, a peste vier, nós vamos na sua casa, vamos clamar e o Senhor nos ouvirá. Cuidado, viu? Com os efeitos da dopamina. Cuidado com os açúcares. Eles podem te manipular por um tempo, mas não te darão forças para resistir diante dos gigantes que aparecerem. Terceiro, e eu queria convidar você a fazer isso hoje, nesta manhã. Obrigado. Versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra? De diante do povo de Israel, e não deste para sempre a tua descendência, Abraão. Josafá recordou-se dos feitos de Deus com Abraão. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui tem vitórias passadas para lembrar? Quem aqui tem? Você tem? Lembra daquela cura? Eu lembro. 12 anos, meningite, meningocose bacteriana tipo B. UTI. Disseram para minha mãe, se voltar, volta cego, surdo ou mudo. Mas provavelmente não volta. Estou aqui, ouvindo, vendo e falando. Tenho vitórias para lembrar. 4 anos, acidente de moto, arrastado pelo asfalto. Essa cicatriz aqui, todas elas foi porque meu corpo foi arrastado. Asfalto saiu da minha cabeça. Minha mãe me pegou ensanguentado. E o médico disse, corre para a UTI, traumatismo craniano severo. Só um milagre. Estou aqui, dando glória a Deus. Lembra daquele livramento? Eu lembro de vários, essas estradas aí andando, caminhão entrando na faixa dupla e eu tendo que sair rápido. Você lembra das vitórias passadas? Lembra daquela solução? Se tem uma coisa que renasce a esperança na nossa vida, é lembrarmos de onde Deus nos tirou, irmãos. Lembra quem era você? Você tinha só um par de sapato. Lembra de você? Você não tinha casa para morar. Lembra de você? Você era solteiro, estava pedindo um casamento, tem aí uma pessoa maravilhosa do seu lado. Lembre das vitórias passadas.
Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lembra como é que vocês começaram aqui? Como é que era? Difícil, né? Vocês estão aqui. O Senhor está dizendo, tem que agradecer. Não, mas nós queremos crescer mais. Amém. Quem dá o crescimento é Deus. Mas hoje, amanhã não é buscando crescimento. É lembrar daquilo que Deus já fez. É lembrar daquilo que Deus já fez, irmãos. Nós somos muito esquecidos. Somos às vezes como o povo de Israel. Tinha maná, tinha fogo durante a noite, tinha nuvem durante o dia, tinha maná, tinha comida. Deus abriu o mar vermelho na frente deles, fez coisas grandiosas, e eles continuavam murmurando e blasfemando contra Deus. Eles se esqueciam rapidamente. O Senhor está dizendo para nós, está na hora de lembrarmos daquilo que eu fiz, está na hora de lembrarmos o Deus que fez no passado, é o Deus que faz no presente. Quando não soubermos o que fazer, lembramos quem Deus é e o que Ele já fez. Lembremos. Comece a recordar dos feitos de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você tem coisas boas para se lembrar. Aquela cura que você recebeu, aquele filho que você conseguiu trazer para a igreja, aquela esposa que mudou, aquele marido que mudou. Você às vezes dançava aí no mundo, bebia cachaça, hoje canta aqui na igreja, dá glória a Deus, exalta a Deus, adora o Senhor. Eu era do mundo, irmãos, até os 16 anos, dançava forró, ia para as festas, usava os meus dons e talentos para outras coisas. Hoje não, hoje eu estou aqui, um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, pregando a igreja de Deus, as ovelhas de Deus, para a glória de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, lembre-se das vitórias passadas. Pega na mão do seu irmão aí, diga para ele, lembre-se das vitórias passadas. Diga para ele, entre na galeria dos troféus. Olha o tanto de medalha que você já ganhou, olha o tanto de troféu que Deus já te deu, olha o tanto de milagre que Deus já fez. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o Espírito Santo de Deus, você faz parte da igreja de Deus. Levante a mão para o alto, abre a boca e diga glória a Deus. O que fazer quando eu não souber o que fazer? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí diz assim, ó: como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Glória a Deus! O que fazer quando não soubermos o que fazer? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por último, escolha confiar, mesmo sem entender. Joga o versículo 12, por favor. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Deixa eu dizer um negócio para você. A graça que te sustenta é maior do que a dor que te pressiona. Você consegue entender isso?
O apóstolo Paulo disse que foi ao terceiro céu e viu revelações extraordinárias. Ele não sabe se era uma visão ou não. Aí ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Olhe para mim aqui. Paulo não pegou onde não podia, porque a maioria dos espinhos que as pessoas adquirem, sabe por que é? Porque está escrito lá: não toque, ele toca. Não fale, ele fala. A maioria dos espinhos que nós adquirimos na vida são por imprudência nossa. O Senhor está dizendo: não fale isso, a gente fala. Não tome essa decisão, a gente toma. Não toque nisso, a gente toca. Não veja isso, a gente vê. Aí o espinho entra e vai machucando a gente, vai destruindo a gente. Mas o texto de 2 Coríntios diz assim: foi-me posto um espinho na carne. Assim, ó, ele estava lá, e o espinho veio e entrou. Ele não tocou, ele não desobedeceu, o espinho veio e entrou. E ele pediu 3 vezes ao Senhor para que retirasse o espinho, né? E o Senhor não tirou, não. Deixa eu dizer para você, tem problema na sua vida que Deus não pode tirar, não, irmão. Você tem que deixar mesmo. Em 2015 eu descobri que eu era hipertenso, viril, 31 anos, saudável, bons hábitos alimentares, a pressão foi lá nas alturas, corremos para o hospital, descobri, pressão alta. Fiquei meio deprimido naqueles dias, em um mês perdi 13 quilos. E começando a orar e chorar dentro da igreja toda hora. E eu descobri, sabe o quê? Que a enfermidade na minha vida me humanizou mais. Eu sou hipertenso até hoje, tomo remédio. O Senhor não quis me curar. Por quê, pastor Tiago? Para que eu não esqueça quão pequeno sou. Ele disse: eu pedi 3 vezes ao Senhor, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele diz: para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. É mais ou menos aquela ideia, uma bexiga cheia. É cheia, vai inflando, vai ficando soberba, vai ficando arrogante, vai ficando tanta coisa, o espinho vem, tá! Baixa a bola. Você não é isso tudo que você pensa, não. Você é mais fraco do que você pode imaginar. E aí a gente grita, pede: Deus, tira, tira, tira. E o Senhor diz o quê? A minha graça te basta. A graça que te sustenta é maior do que a dor que te pressiona. A graça é suficiente. Você crê nisso? Nossos olhos estão postos em ti. Nós vamos olhar para o Senhor, nós não vamos olhar para os amonitas, para os menuitas, não. Nossos olhos estão postos em ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seus olhos estão em quem? Diante da economia que está indo de mal a pior? Os seus olhos estão em quem? No Supremo Tribunal Federal? Os seus olhos estão em quem? No presidente da República? Os seus olhos estão em quem? No Congresso Nacional? Os seus olhos estão em quem? Na guerra da Venezuela, no Donald Trump? Em quem estão os olhos da igreja? Ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. É possível não saber o que fazer, mas ainda saber em que confiar.
Fé não é para ter todas as respostas, irmãos, mas é olhar firmemente para o Senhor. O que fazer? Quando não sabemos o que fazer, admita: eu sou pequeno e não dou conta. Busque ao Senhor com oração e jejum. Traga à sua memória aquilo que Ele já fez. E confie mesmo sem entender. Jovens, adolescentes, vocês são bonitos e viris, mas não confiem na sua força. Deus dilui ela no estalar de dedos. Homem, líder de uma casa, sacerdote, provedor, protetor, não confie na sua testosterona. Não confie na sua força. As coisas mudam de uma hora para outra. Pastor Ailton, pastor dessa igreja, confie sempre no Senhor, meu irmão. Esta igreja, para se manter de pé, ela não depende de homem algum. Ela depende do Espírito Santo de Deus. Vocês podem viver sem esse templo aqui, vocês podem viver sem esse banco, sem essa bateria linda, sem esse microfone, sem esse som maravilhoso. Vocês podem viver até sem dinheiro aqui. A única coisa que vocês não podem perder nessa igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Alguém sola aqui no teclado para mim, por favor? O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer? O que você tem feito diante daquilo que você não sabe o que fazer? As respostas que você precisa estão lá no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando for orar, entra no teu e faz o quê? Liga o celular, ative as notificações, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você tem vida no quarto de oração? Fala a verdade. Você conseguiu passar a mensagem inteira sem olhar aqui? O mundo, não é igreja não, reportagens mostrando e demonstrando que pessoas até 16 anos não deveriam ter um celular. As pessoas estão com o pensamento acelerado. Vai no banheiro, desculpe, defecar, e leva o celular. Dopamina. Os efeitos nocivos do uso abusivo das redes sociais funcionam como a cocaína no cérebro humano. Daqui um dia, que uns tempos, nós vamos ter clínica de recuperação para viciados em celular. Pode escrever. Nós vamos ter. Um adolescente, o pai tirou o celular dele alguns meses atrás, tirou o celular dele. Ele pegou a faca, matou o pai, a mãe e o irmão. Diante das lutas da vida, o que fazer? A Covid mostrou que não adianta, a ciência pode ser evoluída.
Em pleno século 21, um vírus matou milhares de pessoas. Deus colocou a humanidade de joelhos. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Ele teve medo, mas ele decidiu buscar ao Senhor, porque sabia quão pequeno ele era. Hoje o Senhor convida eu e você, todos nós que aqui estamos, começando de mim, a fazermos aquilo que o texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autocrítica nesta manhã. Eu lembro, quando eu peguei Covid, eu sou policial militar e fui no hospital da Polícia Militar, pastor Ailton. Cheguei lá com os primeiros sintomas, já sem sentir cheiro e gosto, e disse ao médico, tenente-coronel da saúde, não lembro direito: Senhor, mas tem muita gente da nossa profissão morrendo. Ele falou: Bandeira, muita gente vai morrer mesmo. Isso é normal. Agora, pandemia, eu corro risco, você corre risco, mas a maioria dos seus colegas estão morrendo, sabe por quê? Eles estão morrendo de ignorância. Eu falei: como assim? Eles estão sentindo sintomas, estão assim, ó: eu não estou com Covid, eu estou gripado, toma Vicpirena, toma Resfrenol, toma Benegripe, eu não estou com Covid, não corre atrás do tratamento, chega aqui, os pulmões já estão tomados, vai para a UTI e morre. Sabe quando que a gente muda? Quando a gente reconhece que precisa mudar. Está com o estômago doendo. Há um ano atrás eu, doendo, 3 noites, 4 noites, 5 noites, indo para o hospital tomar Buscopan na veia. No 6º dia eu pedi me interna. Eles fizeram a endoscopia, eu estava com úlcera gástrica severa, já minando sangue. Entrei no tratamento, comecei a tomar o que precisava tomar e fui curado. Mas eu tive que reconhecer, não adiantava eu ficar falando: não, é só um gásinho, não, é só uma dorzinha, não, é só um negocinho. Não, já eram 6 dias, a coisa era séria. Mas para ser curado, eu tive que reconhecer que eu estava doente. Reconheça. Nessa noite, nesta manhã, desculpe. Senhor, eu preciso mudar. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu queria que você pegasse as 2 mãos e colocasse no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero pedir que ninguém converse. Eu sei que é um desafio para uma geração tão cheia de estímulos, tantas telas. Ficar com o olho fechado e calado é um desafio enorme, muito grande, maior do que a minha geração dos anos 80, maior do que a geração de outros aqui dos anos 60, maior. Mas você precisa fazer isso. Feche os seus olhos. Talvez você está diante de um cenário que você não consegue orar mais, você não tem vida de oração. Você não dá conta de ler um capítulo da Bíblia todo dia. Essa é a sua realidade, você sabe. Você não dá conta de viver longe sem esse smartphone. Você está preso, precisa de libertação. Não, eu paro quando eu quiser. Não, você não dá conta mais. Tem pessoas que não dão conta mais. Talvez você está diante de um problema de saúde seríssimo, de um problema financeiro que parece irreversível, de um problema dentro de casa que você não sabe como lidar com ele mais.
E a única coisa que você sabe dizer é: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor te convida aqui nesta manhã. Quando você não souber mais o que fazer, primeiro, reconheça que você é pequeno. Reconheça. Diga para o Senhor em oração hoje: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor convoca pessoas aqui a jejuar e a orar. Tome uma postura hoje. Tem portas que se abrirão só através do jejum e da oração. Tem curas emocionais que só virão através do jejum e da oração. O avivamento só virá através do jejum e da oração. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, através da sua palavra: traga à memória as promessas que Ele nos fez. Ele te prometeu um casamento saudável, Ele vai cumprir. Ele te prometeu um ministério profícuo, Ele vai te dar. Ele te prometeu avivamento, Ele vai te entregar. Ele te prometeu aprovação no concurso público, Ele te prometeu aprovação naquela faculdade difícil, Ele vai te dar. Mas traga à sua memória as vitórias passadas e agradeça. E mesmo sem entender, diga hoje: Senhor, eu não entendo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Querido Deus, obrigado por esta manhã preciosa, maravilhosa, onde eu tenho a oportunidade de me reunir juntamente com os meus irmãos que congregam aqui nessa casa de oração. Obrigado pela vida do pastor Ailton, da sua esposa. Obrigado porque aqui nesse lugar o teu povo tem recebido a sua palavra. Obrigado pelos pastores que aqui estão, obreiros, líderes de ministérios, toda a membresia, os visitantes também. Senhor, teve momentos na minha vida que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Mas os meus olhos estavam em Ti. Meu irmão, em nome de Jesus, fixe os seus olhos no Senhor. Pare de olhar para os lados. Quando você acordar, em vez de abrir o celular para ver as notícias, lave o seu rosto, escove os seus dentes, se ajoelhe, ore ao Senhor, leia a sua palavra, ouça hinos de louvores, nutra a sua alma a partir de hoje, com aquilo que te traz vida, com aquilo que transforma o seu homem, a sua mulher interior. Tire os seus olhos daquilo que tem gerado estresse na sua alma e no seu coração. Eu, como você, muitas vezes não sei o que vai acontecer com o Brasil, mas uma coisa eu sei: a verdadeira igreja, a igreja do Senhor, sempre confiará na intervenção do Eterno. Senhor, nós escolhemos confiar, mesmo sem entender, em nome de Jesus. Amém e amém.